Vai. Aqui, ó. Tá claro esses desenhos aqui? Tá. Tá? Tá. Bom, gente, uma primeira pergunta uma das questões fundamentais. Como é que se trata a doença? O grande problema não é como se trata a doença, é aonde se localiza a doença. A partir do lugar aonde a doença se localiza, é que você se posiciona quanto à maneira como você vai tratar. Muito bem. Veja só. Existe uma regra chamada Gabao, os 8 princípios, na medicina tradicional chinesa, e essa regra é de uma perfeição absurda. O primeiro tópico do Gabao é aonde a doença se localiza. Ela tem 2 lugares possíveis, no exterior e no interior. Veja bem, quando se diz no interior ou no exterior, é no local anatômico e não quanto à etiologia, se há uma razão externa ou uma razão interna. Então, exterior, pele, músculos e tendões. Interior é quando ela se situa nos sistemas internos. Os sistemas internos são aquele, coração, fígado, rim, aquele que o Zhangfu. Nós vamos ver hoje ainda. Então, a doença que se situa no exterior, ela está em pele, músculos e tendões. Mas o que é pele, músculos e tendões? Não é pele no sentido anatômico da palavra. Pele é uma forma do Qi, chamado Wei Qi, o Qi defensivo, que ele preenche o espaço entre os canais de acupuntura e mantém aquecido o espaço entre a pele e o músculo. Carrão, confuso. Não, é só você mudar um pouquinho as palavras que você vai ver que é simples. O Wei Qi é muito importante no momento em que você tem a tua capacidade de se defender de fatores climáticos. Vocês já viram que tem gente que não pode ligar o ventilador? É. Mas isso é físico, tá? Isso não é frescura não, isso é físico. Ou uma pessoa botou um frio qualquer, ela entra em pânico, se encapota todo. O Qi defensivo está falhando em preencher o espaço entre a pele e o músculo. Por isso acontece isso. Veja só. Quer ver um exemplo que é o clássico dos clássicos? O tempo mudou, o cara gripa. O tempo deu uma virada, o cara tem sinusite. O tempo deu uma virada, cara, eu tô com o meu corpo todo quebrado, tem pneumonia, faz bronquite ou então asma. Tudo bem, bronquite, asma, isso já é um problema lá dentro, certo? Mas a doença, essa sensibilidade a fatores externos, que antigamente se chamava de traumatismo barométrico, sensacional, que é o traumatismo, a trauma provocado pelo clima. Então, esse preenchimento, essa capacidade se chama Wei Qi, essa capacidade de se defender se chama Wei Qi. Depende muito do pulmão, do correto funcionamento do pulmão, mas situa-se na superfície. Então, pele, músculos. O músculo que se fala aí, canais tendíneos-musculares. Gente, o Sakuna do chinês, ele enxergou há 4.700 anos que haviam cadeias musculares. Então, o que se chama canal tendíneo muscular são cadeias musculares. E o chinês descreveu isso com um brilhantismo absoluto. Então, quando nós estamos falando de doença a nível de canal tendíneo muscular, de músculos, de cadeias musculares, essa doença também está no exterior. E tendões? Quando se fala de tendões,
você tem que conhecer um determinado tópico teórico da medicina chinesa, onde o tendão é um prolongamento do músculo. O chinês considerava assim, e aliás não deixa de ser verdade. O movimento do tendão dentro da bainha sinovial depende do sangue do fígado. Então, quando o fígado tende a fazer síndromes cheias, ele vai provocar estagnação e fogo. Quando ele faz síndromes vazias, ele não tem deficiência do Qi, mas ele tem deficiência do sangue. Essa deficiência do sangue pode conduzir a tremores, pode conduzir a vento interno em casos mais graves. O que é o vento interno? Processos isquêmicos, por exemplo. Tremores, tiques e processos isquêmicos. Tem muito a ver com a deficiência do sangue do fígado. Bom, então quando você fala do tendões, você está se referindo a isso. E outra, um fenômeno que o sacana do chinês já tinha observado, eles chamavam de encurtamento. Pode ver que tem uma penca de pontos na acupuntura, ponto tal relaxa os tendões, músculos e tendões, ponto tal beneficia os tendões. O chinês já enxergou naquela época, cara, numa boa, você vai querer que eu aceite que há 4.700 anos atrás os caras tiveram esse grau de compreensão? Numa boa, eu não aceito isso. Ah, Carrão, o que você acha que aconteceu no passado? Não sei, mas eu sei que foi algo sinistro para burro, porque eles tinham um conhecimento acadêmico, que medicina chinesa não é esotérica, eles tinham um conhecimento acadêmico brilhante, e te digo que hoje pouca gente ainda tem. Muito que bem. Então, quando eles falam de encurtamento muscular, no encurtamento muscular, você tem, tendíneo muscular, você tem um quadro clássico. Diminuição do arco do movimento. Estica o braço, não estica direito. Gira, não gira legal. Movimento do pescoço, trava. O mais famoso de todos, abaixa para pôr o pé no chão, tá maluco. Botar o tornozelo no joelho, o cara morre se fizer isso. Então, esses encurtamentos indicam que o Qi do fígado está estagnado. Entrou em encurtamento tendíneo muscular, o fígado está estagnado. E um outro detalhe, esses encurtamentos, combinados com a deficiência do sangue, começam a provocar atrito entre o tendão e a bainha sinovial. Porque diminui a quantidade de líquido sinovial, você começa a ter atrito e começa a fazer tendinites. Sendo que jamais esqueça de que as tendinites são iminentemente provocadas por encurtamentos musculares fazendo sobrecarga nos tendões. Porém, dizer que era mais parte óssea. A parte óssea é secundária. Ah, depois. Eu vou te dar aqui um exemplo que é clássico, a gente vai estudar isso hoje, inclusive vamos ver um caso hoje aqui. É um clássico. Você vai ver isso, nós vamos discutir esse caso porque você vai ver isso na boa, todo dia. Encurta, por estagnação do Qi do fígado, encurta um lado do quadril. Levanta. Então, no que levanta, você já começa a fazer sobrecarga no joelho oposto. E quando você puser o pé no chão, você já está com uma escoliose. Você já fez uma escoliose. É o próprio... Enxergou o movimento de compensação? Você já... Me faz uma gentileza, vem aqui, por favor. Repara só. Bota pra filmar pra aí? Oi, bota pra cá, por favor. Tem que afrouxar esse cabo comprido para poder baixar e levantar. Isso.
Gente, nós temos aqui a Deia, nossa modelo. Repara só. Artificialmente, encurta aqui o quadril. Levanta aqui assim o quadril. Isso não levanta legal. Repara, você ficou na ponta do calcanhar. Perfeito? Você já está com uma retração da cadeia posterior toda. Agora, encosta o calcanhar no chão, mas sem alongar o quadril. Mantém ele encurtado e encosta o calcanhar no chão. Compensou. Reparou? Olha a tua escoliose aqui, ó. Destro-convexa. Ou destro-convexa. Você já está com uma escoliose aqui, está com outra aqui, está com uma escoliose cervical e está com o ombro direito encurtado. Olha o quadro todo aqui, ó. O problema inteiro está aqui. O resto é inteiramente secundário, não tem a menor importância. Eu me sinto Silas Malafaia falando desse jeito. Pastor, um abraço. Repara, todo o resto é secundário. Você, quando levantou aqui o quadril, você já levantou automaticamente o calcanhar do chão. Na hora que você pisou, para poder apoiar o calcanhar no chão, você estendeu a cadeia muscular posterior toda. No que estendeu a cadeia posterior, você teve tração músculo tendinosa. Aí vamos lá, ciática. Inclusive com irradiação posterior, irradiação poplítea. Tendinite do tendão de Aquiles. Esporão do calcânio, fascite plantar. Não. Tudo, até neuroma de Morton, tudo vem da mesma coisa. A origem é uma. A origem é uma. Ah, Carrão, por exemplo, repara que o teu joelho vai ficar assimétrico. O joelho que está pegando mais carga, ou o joelho que vai ter que dobrar, que você vai ficar com a perna encurtada, então você vai ter que encurtar um joelho. Quando você encurtar o joelho, você já acabou de produzir a causa percussora, ou precursora, né? Fica melhor, percussora de arma de fogo. A causa precursora de uma artrite, de uma artrose no joelho. Vou piorar. A coluna não fez um S? Uma poliescoliose? Você acha que as vértebras vão sair para os discos intervertebrais? Vão sair e as vértebras vão deslizar por causa do quê? A vértebra está lá na dela, olhando assim, eu vou deslizar. Não, isso não existe. Isso, porque tem que fortalecer a musculatura lombar. Cara, eu já vi cada uma. Você já está com isso aqui tudo contraído. Você ainda vai fortalecer a cara, você acaba de assassinar o paciente. Isso é loucura. Numa boa, isso é loucura. Eu já ouvi a insanidade de que é impossível haver assimetria muscular, por exemplo, na lombar. Uma parte da lombar está retraída, a outra está flácida. Caramba, isso é impossível. Porra, olha aqui o caso aqui. Ó. Tem outra. Você tem aqui, ó, fêmur, colo, cabeça do fêmur, acetábulo. Aí o que acontece? O teu quadril esquerdo encurtou. Ele leva a perna esquerda junto. Mas olha o que acontece aqui, ó. Ele levanta, a cabeça do fêmur começa a bater fora de posição. Aqui, que vai ser a superfície de contato, vai começar a desenvolver uma artrite, porque vai haver impacto. A superfície de contato diminui, então, por incidência da mesma força sobre uma superfície menor, a força de penetração, vamos dizer assim, é maior. Você começa a desenvolver lesões periósteas, depois lesões ósteas. Aí, por que a bursite trocantérica tal? Você acha que isso vem de onde? Mais uma vez, a paciente está lá assistindo a novela dela, horário político e tal, aí, eu vou ficar com bursite. Não, vem daí. Vem da variação da postura do quadril. E detalhe, quando eu estou colocando a variação, vamos dizer, horizontal, eu estou pegando leve. Porque você tem báscula posterior, báscula anterior e giro. Ou seja,
Isso quando você não tem o problema de dissociação de cinturas. A cintura não se dissocia, o paciente se movimenta em bloco, parece um tijolinho. Perfeito? Mas a origem de tudo isso, inclusive de não haver dissociação de cinturas, especificamente nesse caso, é um distúrbio de lateralidade. Não tem nem o que ver. Porém, em todos esses casos, você tem a estagnação do tiro fígado. Ele é a pedra de saída. A estagnação do tiro fígado, que é o que provoca isso tudo. Aí vem a pergunta, Carrão, como é que eu trato estagnação do tiro fígado? Fígado, cicatriz hepática, cicatriz psíquica. Eu, quando bati tanto da importância, Bourdieu, quando eu bati tanto na importância disso, no início do curso, é por causa disso. É aí que você vai tratar uma quantidade enorme de coisas. Essas cadeias se retraem. Antigamente a gente achava que isso era provocado por impacto. O impacto que provocava essas síndromes. Mas hoje em dia se sabe com certeza que a origem disso é iminentemente emocional. Iminentemente uma origem emocional. Porque depois que você faz a primeira vez a postura, é uma coisa assombrosa. É uma crítica frequente contra mim. Ah, Carrão, você está dando aula de aurículo, daqui a pouco você está falando de osteopatia. Peraí. Nós estamos falando da compreensão de como o corpo humano funciona. A partir do momento que estamos discutindo o funcionamento do corpo humano, a gente vai bater em qualquer lugar que for preciso. Aurículo é a maneira de tratar, é a terapia, mas a compreensão é extremamente abrangente. Falando de osteopatia, eu fui aluno de um osteopata brilhante, René Vicar. Vicar desenvolveu 3 posturas. Ele se baseia, imagina você, eu vou esticar o braço, eu tenho uma lâmpada para trocar. Só que a lâmpada está mais alto do que eu. Então eu vou me adaptar para conseguir alcançar a lâmpada. Certo? Certo. Primeira postura de Vicar. Você estica o braço para alcançar uma lâmpada aqui. A lâmpada está aqui, a lâmpada imaginária. Olha só o que você fez. Dá um passo à frente. Aqui, isso. Ó, primeira postura de Vicar está toda aqui. Uma perna encurtada, repara que o calcanhar fica afastado do solo. Aqui você tem o encurtamento do abdominal oblíquo, principalmente. E você tem aqui, ó, uma tensão terrível em torno da escápula. Tensão sobre gradil costal. Encurtamento do ombro. O crânio gira. Ó, o crânio gira para cá. Você tem um encurtamento no esternocleido aqui, na região mastoide. Perfeito? Volta a postura. E antes que eu me esqueça, a escoliose está toda feita aqui, ó. Por causa da adaptação do movimento, olha aqui. Você está encurtada aqui do outro lado, olha o tamanho da escoliose que você tem aqui. Tórax lombar e, claro, cervical. Volta para o chão. Isso. Segunda postura. Detalhe, você sentiu as tensões no corpo? Senti. O extraordinário é que quando você faz as 3 posturas, o corpo te diz quais são as cadeias musculares que vão receber o golpe. Ou seja, na hora de você tratar o paciente, você já sabe, eu vou aqui. Você diz tudo o que está acontecendo com o paciente. Segunda postura, ao invés dela avançar com a perna da mão que ela vai levantar, ela avança com a perna contralateral. Então avança com a esquerda, você vai alcançar a lâmpada, isso, estende a mão aqui para você alcançar a lâmpada, vai. Repara, é totalmente ao contrário. Inclusive ela está tendo dificuldade de fazer a postura. Olha o giro do quadril. Olha o encurtamento da cadeia muscular posterior. Certo? O pé, o calcanhar da perna de trás fica levantado do chão, você tem outro encurtamento. Cara, olha que absurdo. Olha o tamanho da escoliose que está aqui. Certo? Volta. Terceira postura de Vicar.
o paciente vai tentar alcançar a lâmpada. O Vicar me contou isso, nós rimos muito com essa história. Uma vez ele perguntou, de onde que tu tirou isso? Entende? O homem procurando a lâmpada, ele disse, cara, isso é mole. Eu estava dando aula, aí numa sala do outro lado do corredor, tinha um servente trocando lâmpada na sala. Aí eu vi ele se esticando todo para conseguir alcançar a lâmpada. Eu falei, porra, é isso. Entendeu? Ele olhou e falou, cara, é isso. E acabou, e, pô, as 3 posturas. A terceira postura, você não avança em nenhum dos pés. Você só gira para alcançar a lâmpada. Vai lá. Repara que aí o giro torácico foi muito maior. Você tem um ombro anteriorizado, o outro posteriorizado. Olha o tamanho da tensão aqui. Olha a tensão no músculo romboide. Está sentindo aqui? Tensão escapular. Tensão escapular é uma tensão terrível aqui no romboide. Supraescapular tenso pra caramba. Supraespinhal, né? Tenso pra caramba. Quadril girado. Geno recurvatum. Você vê que o joelho, as pernas curvam para trás. Vai lá. E detalhe, no caso dela, encurtaram as 2 cadeias musculares posteriores. Ela tirou os 2 calcanhares no chão. Para eu alcançar. Ou seja, você acabou de ver praticamente tudo que existe em clínica postural. Com 3 posturas, você está enxergando praticamente tudo que existe em cadeia postural. Perfeito? Perfeito. A base do tratamento é o fígado. Estagnação do fígado, cicatriz psíquica, cicatriz hepática, bordiol. Entende? O caminho para você tratar é basicamente isso. Vai lá, minha amiga. Obrigado. Chegou uma paciente lá no consultório. Como é que ela chegou, meu Deus? Assim, ó. Cruzes. Aqui, as costelas dela, essa daqui já tinha ido para fora. Caramba! Essa aqui entrou. Eu consegui colocar ela mais ou menos, mas ainda não está no ponto certo ainda. Se você parar para ver, é uma das posturas de Vicar. Ela levantou aqui, encurtou aqui. Encurtou aqui. Certo? Agora, faz uma coisa. Vamos tratar dessa paciente fazendo utilizando o fígado. A gente vai debater os pontos certos aqui. Certo? Certo. Detalhe, você acabou de ver praticamente tudo que existe em patologia de postura. A origem das escolioses, a origem dos conflitos sacroiliacos, dos deslizamentos de vértebra, das hérnias, é basicamente essa. Tem um espessamento do ligamento amarelo. Meu irmão teve um problema desse. Espessamento do ligamento amarelo, comprimindo o nervo, provocando dor e que não sei o quê. Opinião do ilustre, operar. Quer dizer que o ligamento amarelo está espessado, arranca o ligamento amarelo? Pô, vai me desculpar, eu não concordo. Perdão aí os senhores cirurgiões, por favor, me perdoe, porém eu não concordo. Eu acho que em algum caso extremo, tudo bem. Mas antes de partir para a operação, a gente tinha que pensar em outra coisa. Certo. Esse espessamento de ligamento amarelo ocorre por causa de tensão. Essa tensão não tem absolutamente nada a ver com a coluna. E nem tampouco com a coluna lombar. Pulando inteiramente fora que a gente vai ver esse caso aqui hoje, mas pulando inteiramente fora da aula de hoje, repara só. Os ossos do crânio se movem, eles não são fixos de maneira nenhuma, eles têm movimentos. O osso occipital, ele se movimenta assim, ele se flexiona e se estende. Se flexiona e se estende. Então, se o osso occipital flexiona e fixa à direita, o sacro vai levantar no lado direito. Você vai ter uma nutação, porém, uma nutação principalmente destra. Se a fixação for à esquerda, olha que o sacro. Se fixou à direita, ele vai fazer isso. Ele vai levantar e girar para trás.
Se fixar à esquerda, ele vai levantar e girar à esquerda. Se fixar os dois lados, ele retrai os dois lados. Por outro lado, você pode ter conflito esfeno-basilar. Você pode ter esse conflito ocorrendo, ocorre uma hipermobilidade occipital. Então, o occipital, ao invés de ele ir para frente, ele vem para trás. Ele não fixa. Ele volta, a região esfeno-basilar, a região basilar do occipital recua. No que ela, por laxidão, ela não fixa, ela é hipermóvel, recua. A fixação ocorre na região do processo mastoide. Porque, na verdade, o problema não é nem o ECOM. O problema é um problema de biomecânica de suturas. A biomecânica da sutura mastoide-temporal, na região pétrea, mastoide-temporal, mastoide-occipital e mastoide-parietal, mas principalmente mastoide-temporal e mastoide-occipital. Que aquilo ali é a região das três suturas, chamado ponto estelar. Quando você tem essa fixação, caracteristicamente, você tem o encurtamento dos escalenos, que na verdade é secundário, é provocado pelo encurtamento do occipital é ótimo, do ECOM. Aí você faz isso, ó, cabeça anteriorizada. A cabeça, você já deve ter visto essa postura, o paciente assim. A cabeça anterioriza, encurtamento de corda superior do diafragma, porém, a região basilar do occipital se desloca para trás. Como resultado, porque essa comunicação, antes que eu me esqueça, entre o occipital, a região basilar do occipital e o sacro é feito através da aracnoide. Perdão, desculpa. É feito através da dura mater. Erro de imprensa. É que eu assisti o Homem-Aranha ontem, tô com aracnoide, assisti mesmo, tô com aracnoide na cabeça. Aí, você tem a dura mater é quem faz a tração exagerada, ou quando você tem a báscula posterior do quadril. A báscula posterior do quadril ocorre por hipermobilidade da região esfeno-basilar, para trás. Você tem um encurtamento das cordas superiores do diafragma, que ele ocorre por causa da hipermobilidade, e aí você tem uma laxidão entre a região esfeno-basilar e o sacro. E aí o sacro contranuta. O mecanismo de nutação e contranutação vem dessas tensões da dura mater. Osteopatia pura que a gente está discutindo. Tá? Ó, nutação e contranutação. Como uma amiga minha adora de explicar, bumbum de brasileira e bumbum de chinesa. Eu tenho uma amiga que explica isso de maneira absolutamente brilhante. Muito louca a criatura, mas a explicação dela é absolutamente brilhante. Aí o que acontece? Pô, quando você tiver um ou outro, o conflito entre L5 e S1 é evidente. Protusão anterior ou protusão posterior de disco. Se você tiver um encurtamento do quadril de um lado, você vai ter ali a protusão lateral. A origem é toda essa. Carrão, por que essa fixação ocorre? Adivinha? Fígado. Então, fígado é responsável. Adivinha? Fígado. Tudo. Então você imagina um conhecimento que é elementar, é um conhecimento rudimentar, tosco. Tu faz uma lenha na clínica diária. É um conhecimento tosco, não é um conhecimento avançado. Mas é aquela famosa história, é o pulo do gato. Pois é o pulo do gato. É o que vai fazer você ser diferente dos outros. É a nossa diferença em relação a outros acupunturistas, a outros fisioterapeutas, no caso de vocês. É onde eu trabalho, tem uma senhora que ela é acupuntura
auricular. Né? Aí eu peguei e conversei com ela, né? Então eu peguei e falei, estou com uns pacientes com alguns problemas, ela manda para mim. Como a gente trabalha junto na mesma clínica, aí eu falei, não, pode deixar. Porque ali dentro ela cuida, lá fora cuida eu, né? Então eu peguei e estava comentando isso com ela, para que eu soubesse até que ponto ela está trabalhando, né? Mas eu trabalho como fisioterapeuta e lá ela trabalha como auriculoterapia. Aí é que está, e o nível de conhecimento dela? Ela trabalha há muitos anos, então eu fiz algumas perguntas a ela, ela falou assim, que também trabalha nessa área. Só que eu não tinha mandado nenhum paciente para ela. Só que como a gente é amiga, né, então dá pra gente conversar sem ter atritos, né? Mas eu não entrei fundo com ela, que o que eu assim estou tendo agora, porque eu estou de início, né? Mas ela trabalha na mesma clínica que eu. Você pode ver que a diferença de abordagem é muito grande. Muito, muito, muito grande. Cara, vocês devem lidar, acredito eu, com nutação e contranutação do sacro todo dia. Tem um paciente lá que ele me chegou assim, ó. Olha como ele me chegou na clínica. Aí eu pensei que ele estava com AVC. Aí eu, fazendo a avaliação, ele tinha uma hernia e irradiou e deu o nervo ciático dos dois lados. Ele devia ter um tremendo encurtamento muscular. Por causa da sobrecarga de tensão, ocorreu um espessamento dos ligamentos amarelos, comprimiu as raízes nervosas e vão sentir dor. E agora ele está andando já passou, melhor, mas não está andando conforme tem que estar andando, não. Sim. Agora ele está andando assim, ó. Mas ele não está totalmente liberado. Não está liberado. Experimenta também tratar disso nele. Vai por esse caminho. Faz o teste e vai por esse caminho. Depois me diz o que deu. Vamos lá. Gente, o legal é que nós estamos dando aula e você deve estar na tua cabeça vendo um monte de gente que são teus pacientes. Pô, cara, seu fulano é assim, dona fulana está enquadrada aí. Se você for varrendo sequencialmente essas técnicas, no final não sobra nada. Aliás, no meio do caminho já não sobra nada. Vamos lá. Puxa para cá para a tela. Eu estava vendo você andando, fazendo a marcha do paciente. Eu estava me lembrando daquela piada, que é um congresso de neurologista. Aí vem um cara andando, meu Deus, aí um olha, isquemia. Pegou a linha motora, córtex motor e córtex sensitivo. Aí o outro olhou, síndrome do ganglio lombar inferior. Aí o outro, que nada, rapaz, sangue barriga em andamento. Então, meu amigo, o que o senhor teve? Eu fui soltar um pum. Ai, meu Deus do céu. Ele estava todo cagado. Ai, ninguém adivinhou. Quando eu contei essa piada no congresso uma vez, ele quase morreu de tanto rir. Mas vamos nós. Gente, tá pegando legal aqui? Tá. Vamos partir aqui da orelha. A orelha é um velho de guerra. Eu vou ampliar para facilitar a visualização, mas por favor, lóbulo, sulco da escafa, tubérculo de Darwin. Muito bem. Na divisão, tem um pequeno sulco aqui que divide o hélix, sulco da escafa e lóbulo. Nessa divisão, a primeira parte, medula oblongata. Medula oblongata tem um outro nome hoje, como é que é? Bulbo. Deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Gente, eu sou ligeiramente da idade da pedra. Eu sou ligeiramente da idade da pedra. Deixa eu dar uma conferida aqui. Meu filhinho. Medula
Aqui. Medula oblonga ou medula oblongata. Bulbo Bulbo raquidiano. raquidiano. Ah, É o bulbo raquidiano. Ele é a parte inferior do tronco encefálico. Ele é profundamente ligado. Ele é profundamente ligado com respiração, batimentos do coração, pressão arterial, alguns reflexos, mastigação, movimento peristáltico, fala, piscar de olhos, secreção lacrimal e vômito. Uma pancada nessa área, ou compressão provocada pelo cerebelo, pode causar a morte instantânea, pois paralisa movimentos respiratórios e cardíacos. Eu levaria em conta outra coisa. Na região basilar do occipital, você tem dois côndilos occipitais. Esses côndilos se articulam com a primeira cervical. Conforme a porção basilar gira, e detalhe, ela pode fixar de um lado, fixar do outro, se fixar dos dois lados ou ficar hipermóvel e se deslocar para trás. Gente, tudo o que estiver acontecendo com o occipital vai refletir na primeira cervical. E claro, vai ocorrer compressão ou giro em cima do bulbo raquidiano. Às vezes uma pessoa está com uma alteração de natureza respiratória, taquipneico, por exemplo, ou batimentos no coração, no meu caso, por exemplo, arrítmico, e o problema é cervical. O problema não tem nada a ver com o mau funcionamento do coração. Idem pressão arterial. Prisão de ventre. Uma curiosidade, eu tenho um amigo, grande amigo, nós estudamos quiroprática juntos. Cara, ele é uma figura, ele é um americano, ele é uma figura. Ele tem um trabalho sobre isso, sobre C1, comprimindo o bulbo raquidiano. Ele mostrou casos de pacientes hipertensos que de hipertensos não tinham nada. Ele trabalhou a primeira cervical, corrigiu a postura da região basilar do occipital e com isso foi corrigida a posição de C1. A hipertensão do paciente desapareceu. Teve um caso de uma senhora que tinha uma prisão de ventre crônica, absolutamente crônica, e o problema também era C1, comprimindo o bulbo raquidiano. Ou seja, você não deve perder o teu tempo imaginando C. Carrão, será? Pô, pelo amor de Deus, não perde teu tempo. Trata. A gente vai discutir ainda hoje como é que se trata essas fixações. Não perca o seu tempo. Trata. E depois observa os resultados. Você estuda o cérebro. Uma coisa interessante, em homeopatia, na área de saúde tem os doidos do mal e tem os doidos do bem. Tinha uns doidos, eu não sei se hoje ainda fazem isso, o cara pegava a tintura de uma planta, aí tomava aquela tintura. Aí observava os sintomas, diarreia, dor de cabeça, tontura. Ele ia relatando o que aquela planta provocava. Aquela planta provocava aqueles sintomas nele, então ela, dinamizada pela homeopatia, trataria daqueles sintomas. Se é uma planta que me provoca vômito, aquela mesma planta, dinamizada homeopaticamente, vai tratar vômito. Ah, que maneiro. Virava e mexia, morria um por causa disso. Se intoxicava, morria. Coitado. Não, é mesmo. Nem ficou para assistir o... Pô, tem um bocado de gente que morreu por causa disso. Vamos voltar lá pro filme. Então estamos aqui. A medula oblongata, que é o bulbo raquidiano. Indo pela parte da frente do muro do hélix,
indo em direção ao tubérculo de Darwin, você tem a corda espinhal. Você divide dessa dobrinha daqui, que limita o hélix com um lóbulo, indo até o tubérculo de Darwin, você divide a região em 4. Primeiro quarto, medula oblongata. Segundo quarto, a corda, a medula cervical. Terceiro quarto, medula torácica. Quarto quarto, a região, a corda, lombo sacral. Tem hora que só sai o nome em inglês. Lombo sacral espinocórtico, quer dizer, não é por aí. Alzheimer já está me pegando. Esse teu paciente que sofreu o tiro, ele levou o tiro na coluna torácica, não foi isso? Foi. Em que altura? Torácica alta, se não falha a memória. Foi alta. Alta. Torácica alta, vamos arbitrar. Você foi do 2. Vamos arbitrar D2. É uma questão aqui na boa de arbítrio, porque não existe aqui um cálculo exato. Se foi na altura torácica alta, vamos arbitrar T2. Ó, não se esquece que o feto, a criança está de cabeça para baixo. Isso aqui representa uma criança de cabeça para baixo. Então, a torácica alta está aqui, a torácica baixa está aqui. Então, aqui para baixo, T11 e T12. Aqui para cima, T1 e T2. Então, para você procurar o ponto correspondente à lesão, você vai ter que procurar aqui, ó. Ips. Quando eu quero mostrar o troço não aparece. Você vai ter que procurar aqui, ó. Medula oblongata, que é o bulbo raquidiano. Corda cervical, coluna cervical, mas coluna cervical, a medula. A corda torácica, a medula torácica, e a corda lombo sacral, a medula da região lombo sacral. Mas que região medular mesmo. E aqui você tem, ó, torácica alta, T1, T2, torácica baixa, T11 e T12. Então, se você vai procurar o local do impacto do tiro, você tem que procurar aqui. T1, Ó. T12. Aqui não, T1, T2. T1, T2. Ah, entendi você falar T1, T12. Pode esperar tudo mesmo de uma mulher. Né? T1, T2. Uma pessoa que precisa de GPS para estacionar o carro, T1, T2. é o caso de uma lunática que eu conheço. Ainda bem que não são de nós. Ah, peraí que eu vou procurar aqui no GPS. Nós jogamos lá para fora do carro. Aqui. Você vai procurar o local do impacto da lesão aqui. Aí vem a mágica da coisa. Gente, o diabo mora nos detalhes. Sem querer fazer piada com a turma evangélica, pelo amor de Deus. Isso é um dito popular. Hoje em dia qualquer coisa é ofensa. Ele sabe. Não. Oi? Ele sabe que ele não está fazendo isso. Nunca. Então, se tem uma coisa que eu tenho é respeito religioso. Puxa vida. Verdade. A fé é fundamental. A partir do momento que fixa o ser humano no bem, para mim, qualquer fé. Aí ele é budista, está procurando pelo bem, pela serenidade, tá? Então é bom. Sim, o mal é aquelas pessoas que de repente estão dentro da igreja pedindo a Deus, ó Senhor, acabe com essa pessoa. Não, Deus me livre, estou fora. Eu também. Na hora que eu procuro violência, eu tomo um café bem forte. Aqueles café que desce rasgando, a gente não consegue dormir depois. Pronto, é o máximo que eu consigo fazer é isso. Vamos mais, aqui. Início da torácica. A chave da coisa, o segredo da coisa. Uma agulha você vai colocar ali no início da torácica. Você vai procurar o ponto sensível, porque ele vai estar sensível. Veja só, é possível que haja algum sinal, uma pápula, uma marca roxa, alguma alteração na pele. É possível. Aí que eu já vi coisas terríveis sem alteração. Mas a sensibilidade você vai ter. Vai ali, ó. Tum, 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 tum. Sentiu a agulha. A segunda, que aí você está indo na área da lesão, que é o que nós estávamos conversando no início do curso, da aula. Essa lesão está no exterior, pele, músculos e tendões.
ela é uma lesão traumática exterior, no exterior, né? Então eu vou tratar a região anatômica. Uma vez que eu tenho um trauma direto, eu vou tratar a região anatômica. A segunda agulha, aí vem a mágica, você coloca no ponto da síntese. O ponto da síntese vai induzir a plasticidade do neurônio. O ponto da síntese vai induzir a plasticidade do neurônio. E ainda tem uma terceira. Qual é a origem embrionária da coluna, do tecido da coluna? Ele é um derivado endoplástico, mesoplástico, ectoplástico. Vamos lá. Vamos tirar a dúvida. Vamos tirar a dúvida? Gente, a consulta é fundamental. Ah, Carrão, eu não sei. Consulta. Eu não estou seguro. Consulta, meu Deus do céu. A consulta foi feita para isso. A propósito, eu importei esse livro aqui, Auriculoterapia. Eu fui aluno desse cara aqui, do Jean Bossi. Os outros dois eu conheço, mas eu fui aluno do Jean Bossi. Cara, que livro de aurículo, vou passar isso para vocês depois. Tá. Ele está em francês, mas dá para entender. Que livro, meu Deus do céu. Agora eu estudo. Oi? Menino, aqui, a nossa meta aqui é pegar pesado mesmo. Gente, para quem acha que é aurículo, aurículo é aquele mapinha que você bota uma sementinha, mas me desculpar, tá equivocado, te venderam um peixe putricíssimo. Podre pra caramba. É incrivelmente mais complicado. Tanto que aurículo hoje, em muitos lugares, na França, por exemplo, é considerado a parte. Acupuntura, aqui. Aurículo, aqui. Entende? Não é que aurículo faça parte da acupuntura. Aurículo é aurículo, acupuntura é acupuntura. De tanta coisa que se descobriu. Deixa só eu rastrear aqui. Onde é que está isso? Deve estar aqui em Docs. Derivados embrionários. Não, vamos fazer o seguinte. É bom porque eu aproveito e vou deixando essas coisas aqui abertas, que eu vou passar para vocês. Vambora! Ah, tá aqui. Eu vou mandar procurar minha acupuntura. Derivados embrionários. Aqui. Derivados embrionários. Gente, isso daqui é uma cola absolutamente fora de série. Essa tabela daqui é o resultado de alguns anos de esforço. Repara bem, nós listamos os derivados mesoblásticos, endoplásticos e ectoblásticos. Essa técnica se chama auriculo-cibernética, aonde um ponto condiciona o tratamento. Quer dizer, não é que você vai pôr uma agulha, mas um ponto condiciona o tratamento. É o ponto principal. É o ponto principal. O teu paciente está com um problema renal, insuficiência renal. Pronto. Rim. Onde é que o rim vai entrar? Mesoblasto? Não, rim entra aqui, ó. Pararapapapá. Aparelho urogenital. Rim é mesoplástico. Os órgãos são de natureza mesoplástica. Endoplástico,
Intestinos. Não. Endoblástico. 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 Se você vai tratar de um paciente com um problema, uma insuficiência renal, qual é o ponto-chave? Rim. O derivado endoblástico. Certo? E eu tenho um mapa com isso aqui. Derivado endoblástico. Tum. Segundo ponto, qual é o órgão afetado? Rim. Pá. Terceiro ponto, você não quer regenerar o rim? Você não tem que fazer as células renais funcionarem melhor, se regenerarem? Terceiro ponto, o ponto da síntese. Veja só, isto é uma visão simplicista, mas é uma visão focal. O paciente ficou com insuficiência renal por síndrome autoimune, por diabetes, por hipertensão, tá. Isso daí é a condição de fundo que você vai tratar. Mas o tratamento do órgão em si, a recuperação do órgão seria por aí. Fala, ideia. O paciente eu atendi, ele já tinha tido um AVC e foi tratado. Depois ele teve outro. Eu tratei e deixei ele bem. Mas como ele, preguiçoso, não fez nenhum movimento no caminho, não fez nada, e ele é diabético. Opa. O que aconteceu? Hoje ele está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Aí a esposa dele falou, mas o diabético e fazendo hemodiálise não foi muito ruim. Aí a doutora falou assim, não, é porque o rins dele é preguiçoso, então eu já estou prevenindo, mas uma prevenção bem rigorosa, né? 3 vezes por semana. Olha só, rim preguiçoso não existe. É o rim que está em hipofuncionamento. Eu acredito que ela não jogou diretamente para a esposa dele o certo, né? Você quer abordar o tratamento desse paciente? Eu não estou indo mais lá, porque eles me dispensaram. Portanto, quando eu estava trabalhando, eu estava fazendo o movimento tudo direitinho. Só que agora, quando o senhor falou, eu lembrei dele. Né? Você tem como fazer contato com a família? Tenho. Propõe tratamento, veja só, conselho meu pessoal.